Pés como os da corça nos lugares altos, uma alegoria da jornada dos filhos de Deus que desejam viver nos lugares altos. Capítulo 14. O lugar da unção. A coisa seguinte planejada pelo pastor foi realmente bela. Não muito depois da conversa que Grande Medrosa e o pastor tiveram, as três concluíram o serpeado caminho e chegaram ao outro lado do vale, onde as montanhas se erguiam como verdadeiras muralhas, mais altas e escarpadas que o terrível desfiladeiro da Injúria. O pastor esperava por elas ao pé das montanhas, ao lado de pequena gruta, e, justamente onde os penhascos eram mais alcantilados, havia um cabo suspenso entre aquele ponto e o ponto mais alto do pico. No cabo havia 2 cadeiras penduradas, nas quais 2 pessoas podiam ser transportadas ao pico, sem esforço algum da parte delas. A vista daquelas cadeiras aéreas balançando nas alturas fez Grande Medrosa quase entrar em pânico. Ela sentiu que voluntariamente nunca seria transportada daquela maneira sobre o horrível precipício, tendo apenas um lugar para descansar os pés e nada à frente que pudesse impedi-la de cair. Tal receio, entretanto, passou de vez diante do sorriso e das palavras do pastor. Venha, nós nos sentaremos na primeira cadeira, e tristeza e sofrimento tornarão a segunda. Você não terá de fazer nada, a não ser confiar na cadeira e ser carregada em perfeita segurança lá para cima, ao lugar onde desejo levá-la sem nenhuma luta ou esforço de sua parte. Tão logo Grande Medrosa se acomodou numa das cadeiras. O pastor sentou-se ao seu lado e as 2 companheiras ocuparam a cadeira seguinte. No minuto, eles se movimentavam seguros e serenos, em direção aos lugares altos, que antes pareciam tão impossíveis de ser alcançados, sem terem de fazer nada a não ser descansar e desfrutar a maravilhosa paisagem. Apesar de as cadeiras balançarem um pouco, Grande Medrosa e as companheiras não se atemorizavam nem se preocupavam. Subiram até que o vale embaixo parecesse um tapete e o brilho dos picos nevados do reino do amor surgissem como tons ao redor deles e acima deles. Logo estavam longe, acima das montanhas opostas, onde eles já haviam estado antes. Continuavam a mover-se para frente. Quando finalmente deixaram as cadeiras aéreas, viram-se no lugar mais lindo de toda a jornada. Apesar de ainda não haverem alcançado os lugares altos do reino do amor, haviam atingido os seus limites. Ao redor viam-se campos atapetados de flores. Pequenos riachos corriam e se espalhavam nas ribanceiras forradas de ranúnculos, enquanto botões de ouros, primaveras, violetas e rosadas prímulas acarpetavam o chão. Moitas de delicadas verbenas de um vermelho suave cresciam, e sobre todo o campo, como joias no manto real, cintilavam miosótis mais azuis que o céu do meio-dia. Acima, picos nevados, como tones, apontavam para um céu sem nuvens, como se fosse um teto de safira e turquesa. O sol brilhava radiante sobre o tapete verde, no qual as flores, num desabrochar encantador, pareciam abrir suas corolas em direção ao alto e receber a glória de seus raios. Os guizos das vacas e das cabras soavam em todas as direções, e uma multidão de pássaros enchia o ar com seus trinados. Acima, porém, de todos os ruídos, um som dominante escoava na região toda. És o som de poderosa cascata cujas águas rolavam sobre grande penhasco, que sobressaía entre os demais. As águas desciam das neves nos lugares altos. Era tão inexplicavelmente belo que nem Grande Medrosa nem suas companheiras podiam articular palavra. Ficaram paradas, estáticas, respirando profundamente, enchendo os pulmões de ar perfumado das montanhas ornadas de pinheirais. Enquanto andavam por ali, paravam a cada passo para tocar gentilmente as flores
ou colocar os dedos nas águas dos ribeiros. Às vezes, elas simplesmente paravam quietas em meio à profusão de brilho e beleza e riam alto, possuídas de puro gozo. O pastor levou-as pelos campos, onde o capim quente e perfumado crescia quase à altura da cintura, ao lado da poderosa queda d'água. Ao pé dos penhascos, a sombra fresca e com um raio de luz a tocar-lhe a face de quando em quando, o pastor convidou Grande Medrosa a olhar para cima. Lá ficou ela, uma delicada figura ao pé de penhascos poderosos, observando o grande rolar das águas que se lançavam dos lugares altos. Nunca antes pensara ver algo tão lindo e majestoso, à altura das rochas por sobre as quais as águas se atiravam abaixo, quase a aterrorizavam a pé de cascata. A voz atroados das águas, que parecia quase ensurdecê-la, era ao mesmo tempo magnífica e impressionante, bela e cheia de significados que iam além da expressão. Enquanto ouvia, Grande Medrosa se imaginava diante das harmonias majestosas de uma orquestra completa, tocando a mesma canção de todos os pequenos riachos lá embaixo, no Vale da Humilhação. Ali havia o acréscimo de milhares e milhares de vozes harmoniosas de uma beleza tão grandiosa, como nunca antes ouvida no vale, mas mesmo assim, reconhecidamente, a mesma canção. Pular, fluir, buscando os vales, ao chamado sempre atentas, até chegar lá embaixo, enfim. Grande Medrosa, perguntou o pastor em seu ouvido, que pensa dessa grande queda d'água no seu abandono de se dar a si mesma? Ela estremeceu ao responder: estas águas são belas e terríveis acima de qualquer coisa imaginável. Nunca vi nada igual. Por que terríveis? É o salto brusco que tem de dar, é a altura da qual elas se atiram às profundezas e se quebram nas rochas. Quase não suporto olhar para tudo isso. Olhe mais de perto. Deixe seus olhos seguirem parte da água desde as bordas até o fundo. Grande Medrosa olhou e quase gritou de admiração. Uma vez sobre as bordas, as águas se espalhavam como asas abertas, vivas e jubilosas, tão esquecidas delas mesmas, abandonadas ao êxtase de se dar inteiramente. Ela supunha estar acompanhando com o olhar um hoste de anjos flutuando nas águas do arco-íris, cantando com entusiasmo enquanto se iam. Ela olhou e depois disse: é como se elas passassem que esse é o mais belo movimento do mundo, o dar-se e abandonar-se num arrebatamento e gozo indescritíveis. Sim, estou feliz por haver notado isto, Grande Medrosa, disse o pastor numa voz vibrante de alegria e gratidão. Estas são as cascatas do amor que fluem dos lugares altos do reino além. Você se encontrará com elas de novo. Diga-me, a alegria das águas parece terminar quando se quebram nas rochas embaixo? De novo, Grande Medrosa olhou na direção indicada por ele e notou que, quanto mais embaixo a água caía, mais brilhante se tornava, como se flutuasse sobre asas. Ao alcançarem as rochas, as águas se juntavam numa gloriosa multidão, formando exuberante e caudalosa torrente e correr em triunfo sobre as rochas e ao redor delas. Rindo e gritando acima de suas vozes, elas corriam apressadas ainda mais abaixo e se espalhavam pelos campos até o próximo precipício, a próxima gloriosa crise se dar-se. Ali, elas se juntavam de novo e se atiravam aos vales distantes. Longe de sofrer as batidas das rochas, seguiam como se todo o obstáculo no leito da torrente fosse bela oportunidade de encontrar o caminho sobre ele ou ao redor dele. Em todo lugar havia o som jubiloso das águas rindo, exultando e aclamando. À primeira vista, talvez o salto pareça terrível, explicou o pastor.
Mas como pode notar, a água nada vê de terrível, nenhum momento de hesitação ou tremor, só a alegria intensa cheia de glória, porque esse é o movimento natural, dar de si é a sua vida. Há um desejo somente, descer, descer e dar-se sem reserva e sem esperar qualquer compensação. Como vê, enquanto ela obedece a esse glorioso apelo, os obstáculos a princípio tão terríveis se tornam perfeitamente inofensivos e ainda acrescentam algo à alegria e glória do movimento. Ao dizer essas palavras, ele guiou Grande Medrosa e as companheiras aos campos ensolarados, e gentilmente falou-lhes que deviam descansar ali, em preparação para a última parte da jornada. Ao ouvir essas palavras, a última parte da jornada, Grande Medrosa quase desfaleceu de felicidade. Além do mais, o pastor mesmo permaneceu lá com elas o tempo todo. Nem por uma só hora delas se afastou, mas com elas andou e falou. Ao ensinar-lhe muita coisa acerca do reino, era como se graça fluísse de seus lábios e doces ungüentos e fragrâncias se difundissem por onde ele passava. Quão grata Grande Medrosa ficaria se pudesse passar o resto de sua vida ali. Ela nem se preocuparia mais em alcançar os lugares altos, a não ser por causa dos pés aleijados, da boca torta e do coração ainda medroso. Não queria isso dizer, entretanto, que o sol brilhava sempre ali nos limites dos lugares altos. Havia dias de nevoeiro em que todos os picos permaneciam velados por uma cortina de nuvens tão densas que, nessa ocasião, um estranho ao lugar nunca imaginaria a existência ao seu redor, de picos com altas tones avançando para o claro céu azul, bem no alto acima das nuvens. De quando em quando, entretanto, abria-se uma fenda no denso nevoeiro, como moldura numa janela através da qual se entrevia um dos picos, como a dizer: coragem, nós estamos todos aqui, mesmo que vocês não possam ver. Outra vez o nevoeiro se fechava e a janela do céu desaparecia. Numa dessas ocasiões, o pastor preveniu Grande Medrosa: ao continuar a jornada, você encontrará nevoeiro e muita nuvem. Talvez até lhe pareça sonho ou fruto da sua imaginação, tudo o que viu e aconteceu aqui a respeito dos lugares altos. Mas você viu a realidade. O nevoeiro que parece envolver tudo é a ilusão. Creia firmemente em tudo o que tem visto, mesmo que o caminho lhe pareça obscuro e seja levado a duvidar da veracidade dele. Lembre-se desta promessa: teus ouvidos ouvirão uma palavra dizendo: este é o caminho, anda por ele, quando virares para a direita e quando virares para a esquerda. Siga sempre em frente, pelo caminho da obediência, sem dele se desviar, até que eu intervenha, mesmo que ele pareça levá-la aonde ache que eu nunca a permitiria ir. E continuou: lembre-se do que viu antes do nevoeiro se fechar. Nunca duvide de que os lugares altos estão lá acima de você, com as torres erguidas para o céu. Esteja certa de que, aconteça o que acontecer, eu a levarei lá tal como prometi. Após ele dizer essas palavras, outra janela apareceu na cortina do nevoeiro, e um dos picos dos lugares altos surgiu como o céu azul brilhando sobre ele. E antes que a confina se fechasse, Grande Medrosa apanhou uma genciana que crescia ali aos seus pés e guardou-a como lembrança do que havia presenciado, pois disse consigo mesma: estas plantas, por certo, crescem nas encostas mais baixas dos lugares altos. Essa flor será a prova de que, apesar dos picos se tornarem invisíveis de novo, eles estarão lá no topo o tempo todo. No último dia delas ali, o pastor fez algo maravilhoso. Ele chamou Grande Medrosa à parte e a transportou a um dos picos dos lugares altos, no próprio reino do amor. Levou-a um alto e reluzente cume branco, erguido como um grande trono, com um sem número de outros picos agrupado ao redor.
No topo dessa montanha, o pastor transfigurou-se diante dela. Ela o reconheceu da maneira como o sentia sempre, todo o tempo. O próprio Rei do Amor, o Rei de todo o reino do amor. Sua roupa era branca, brilhante em toda sua pureza. Sobre essa roupa, ele trazia um manto de púrpura azul e escarlate, guarnecido com ouro e pedras preciosas. Na cabeça, uma coroa real. Enquanto o reverente Grande Medrosa se curvava e se ajoelhava para adorá-lo, o rosto dele era o próprio rosto do pastor a quem ela havia amado e seguido desde os vales mais profundos até as alturas. Seus olhos eram ao mesmo tempo cheios de ternura, de poder e de autoridade. Estendendo a mão, o pastor ergueu os braços e a levou ao topo mais alto do pináculo, de onde podiam ver todo o reino ao redor. Em pé, ao lado dele e quase inconsciente de tão feliz, Grande Medrosa olhou para o reino do amor. Longe, bem longe, estavam os vales e as planícies, o grande mar e o deserto. Ela achou que podia reconhecer o próprio vale da humilhação, no qual havia vivido tanto tempo e aprendido a conhecer o pastor. Mas isso lhe parecia tão distante como a lembrança de outra existência. Ao seu redor, em todas as direções, viam-se os picos nevados dos lugares altos. Ela podia ver os seus pés e todas as montanhas alcantiladas. Nas alturas, toda a região se revestia de florestas, como as encostas verdes e os cumes brancos de neve. Para onde quer que olhasse, flores alvas como a neve, cujas pétalas semitransparentes brilhavam à luz do sol, com um reflexo bronzeado, cobriam todas as encostas naquela estação do ano. No coração de cada flor havia uma coroa de puro ouro. Essas multidões vestidas de branco perfumavam as encostas dos lugares altos, como uma doce fragrância que lhes era inteiramente nova. Todas as flores tinham as faces e coroas douradas viradas para baixo, como se olhassem na direção dos vales, multidões e multidões delas, as quais homem algum poderia contar, como uma grande nuvem de testemunhas. Todas paradas como se estivesse observando o mundo lá embaixo. Por onde o rei e sua companheira passavam, as florzinhas brancas curvavam-se aos pés deles e erguiam-se novamente, flutuantes e imaculadas, exalando o perfume mais doce e precioso do que antes. No ponto mais alto do pináculo, para onde ele a guiou, havia um altar de ouro puro. Seu esplendor ao sol era tal que ela não conseguia fitá-lo. Ela percebeu o fogo no altar e uma nuvem de incenso subindo e deixando no ar a sua doce fragrância. Naquele momento, o rei pediu-lhe que se ajoelhasse e, como uma tenaz de ouro, apanhou uma brasa viva do altar e com ela tocou os lábios de Grande Medrosa, dizendo: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías 6:7. Parecia-lhe que uma chama de fogo tão bela e ao mesmo tempo tão terrível de suportar tivesse percorrido todo o seu ser. Ela perdeu a consciência e de nada mais se lembrou. Pouco mais tarde, ao voltar ela a si, o pastor a levava nos braços de volta à região limítrofe dos lugares altos. As vestes reais e as coroas reais haviam desaparecido, mas algo na expressão do rosto dele permaneceu, e a aparência de grande autoridade e poder. Acima dele se erguiam os picos, ao passo que, lá embaixo, tudo estava envolto em nevoeiro. Ao vê-la completamente refeita, o pastor a conduziu pela mão através de um bosque envolto no nevoeiro, onde as árvores eram escassamente visíveis e nenhum som se ouvia, exceto de gotas d'água caindo ao chão. Quando chegaram ao meio do bosque, um pássaro que eles não podiam ver por causa do nevoeiro começou a cantar alto, numa série de trinados repetidos, uma melodia indescritível doce. Os trinados pareciam formar uma frase constantemente repetida,
cujo final soava como um pequeno gargalhar. Eis a canção. Dele é a vitória, urra! Dele é a vitória, urra! O bosque cantava com notas jubilosas enquanto ambos entre as frondosas árvores permaneciam calados escutando. Você teve uma visão rápida do reino para o qual vou levá-la, grande medrosa. Amanhã você e suas companheiras começarão a última parte da jornada. Então, com maravilhosa ternura, ele proferiu palavras que pareciam gloriosas demais para ser verdade. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse 3, 8, 12. Foi então que grande medrosa, com sua mão segura na dele, tomou coragem e lhe perguntou algo que nunca antes perguntara. Meu senhor, é chegado o tempo de cumprires as promessas que me fizeste? Ele respondeu muito gentil e alegre. Sim, o tempo está próximo. Alegre-se. Se for pelo caminho à sua frente, logo receberá a promessa, e eu satisfarei o desejo do seu coração. Não está longe agora, grande medrosa. Assim, eles permaneceram no bosque envolvido pela neblina, ela agitada no íntimo pela esperança e incapaz de dizer uma só palavra, adorava e bendizia como se tivesse tido uma visão, ou como se tudo já tivesse acontecido. Havia na face dele uma expressão que ela não pôde entender, embora já a tivesse notado antes, mas ela estava por demais transbordante de felicidade, até mesmo para olhar para o rosto do pastor. Lá no alto, acima de frondosas árvores, o pássaro tornou a cantar sua jubilosa canção. Dele é a vitória, urra! Naquele momento, através de repetidos trinados, ele disse: urra, urra, urra! Em pouco tempo alcançaram os campos, nos quais Tristeza e sua irmã esperavam. Era tempo de prosseguir a jornada. Depois de o pastor abençoá-las, e antes que se virasse e seguisse seu caminho, Sofrimento e Tristeza se ajoelharam, de repente, diante dele e perguntaram suavemente: Senhor, que lugar é este onde estivemos descansando e nos refazendo durante esses dias? Este é o lugar para onde trago meus amados, a fim de ser ungidos e preparados para a sepultura, respondeu o calmo. Grande medrosa não ouviu estas palavras, pois andava um pouco à frente, repetindo e repetindo. Ele disse: ouse alegrar-se, pois o tempo não está longe agora, e eu lhe darei o desejo do seu coração.